Olá pessoal, sou o professor Flávio Mota e nessa videoaula falaremos sobre fluxograma. Mas o que é fluxograma? Fluxograma nada mais é do que um algoritmo representado com algumas formas geométricas. Para ser mais específico, hoje falaremos sobre fluxogramas com estrutura de repetição. Então, o objetivo da aula é criar fluxogramas para as estruturas de repetição usando para, enquanto e repita. E fazer comparações com códigos feitos em Visual G. Vamos lá. Antes de começar, falaremos sobre alguns símbolos que representam os nossos fluxogramas. Bom, então nós temos aqui o terminal, temos o processamento, temos a entrada manual de dados, nós temos o símbolo de exibir, o símbolo de decisão e o símbolo de preparação que será utilizado na nossa estrutura de repetição para. Então, só relembrando, pois os alunos já devem conhecer alguns desses símbolos, ok? Então vamos lá. Vamos usar a estrutura de repetição para a seguinte situação problema. Ler 5 valores e apresentar a soma desses valores usando pseudocódigo em Visual G. Bom, nós temos aqui um código feito em Visual G, onde temos duas variáveis declaradas, chamada valor e soma. Mais embaixo nós temos a estrutura para. Como funciona a estrutura para? Bom, a estrutura para, ela foi desenvolvida para repetir determinado número de vezes de um bloco de código. Nesse caso, nós iremos ler a variável valor 5 vezes, pois a estrutura diz assim: para i de 1 até 5, faça leia valor. Esse valor ele vai ser somado à variável soma, que vai receber ela mesma mais o valor digitado. Esse fluxo vai ser gerado 3 vezes, ok? O aluno irá ler o valor será acumulado na variável soma e a variável soma recebe ela mesma acumulando os valores, ok? Bom, para quem já chegou até aqui no curso, com certeza já sabe e já conhece muito bem esse código e sabe trabalhar com a estrutura de repetição no modo de código. Mas o foco dessa aula é o fluxograma. Então, nós temos aqui a situação problema, né, que é a mesma, ler 5 valores e apresentar a soma desses valores, usando o fluxograma. E temos aqui as nossas imagens. Então, essa imagem, ela representa o laço de repetição para. Essa outra figura representa a leitura manual da variável valor. E essa outra figura representa um processo, que nesse caso vai ser um acúmulo de dados, ok? Então vamos lá. Bom, nós temos aqui a estrutura para usando essa imagem. Então aqui diz o seguinte: para i, que vale 1, até 5, passo 1. O passo 1, ele seria o meu incremento, ok? Bom, ele entra no fluxo, a seta indica qual o próximo passo, nesse caso é a leitura da variável valor, essa variável será lida, correto? Depois será jogada dentro da variável soma, ou melhor, será somado com a variável soma, e depois será acumulada dentro da própria soma. Então, isso vai gerar um acúmulo de dados, ok? Como é um fluxo, isso será gerado 5 vezes. No final do meu fluxo, né, do meu looping,
da minha condição, da minha estrutura de repetição, nós teremos aqui a impressão na tela da variável soma, que a partir desse momento já guardou esse cálculo aqui, 5 vezes. Então, se eu ler 5 valor, esses valores serão guardados dentro da variável soma. Então, a variável soma será o meu acumulador, correto? Ela vai acumular os valores digitados e será jogado dentro da variável que será exibida aqui na última parte do fluxo, ok? Então, esse é o nosso fluxograma para a estrutura de repetição para. A próxima etapa, nós veremos a estrutura de repetição enquanto. Então, vamos lá. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre a estrutura de repetição enquanto. Vamos lá, então. Bom, a situação problema é a mesma, correto? O que vai mudar é isso aqui, ó. Esse bloco, ele usa uma estrutura diferente do para, que é a estrutura enquanto. A estrutura enquanto, ela usa uma condição. Nesse caso aqui, a condição é enquanto i for menor ou igual a 5. Bom, enquanto ele for igual, ou melhor, menor ou igual a 5, esse bloco aqui será executado 5 vezes. Então, a variável valor será lida 5 vezes. Esse cálculo soma, recebe valor, ou melhor, soma mais valor é igual a soma, será feito também 5 vezes, ok? O incremento i é igual, ou melhor, i recebe i mais 1, também será executado 5 vezes. Então, todos já estão cientes sobre esse bloco aqui usando o enquanto. Nesse caso aqui nós estamos usando o Visual G, correto? Para representar essa forma aqui. Então, vamos agora visualizar o enquanto em forma de fluxograma. Então nós temos aqui a estrutura de repetição, onde o losango representa a minha condição. Essa figura indica leitura manual de dados. E essa figura representa um processo. Então a condição aqui é enquanto i for menor ou igual a 5. Enquanto essa condição for verdadeira, o fluxo será esse aqui, ó. Valor lido, valor mais soma será jogado dentro da variável soma. Nós teremos um acúmulo. E o i receberá i mais 1. Por que o i recebe ele mesmo mais 1? Bom, a condição aqui, ela diz o seguinte: enquanto o i for menor ou igual a 5, o fluxo segue verdadeiro. Então, o i a cada rodada da minha estrutura de repetição, ele é somado mais 1. Vai chegar um momento que a variável i será igual ao número 5. E nesse momento, a condição será falsa. Sendo falsa, a condição seguirá outro fluxo. Ela virá aqui, descerá até chegar aqui na variável soma, correto? Que será impressa na tela, né? Pois esse símbolo diz que isso é uma impressão. Será impressa o acúmulo feito dentro da estrutura de repetição enquanto. Ok? Então, só para relembrar rapidinho, a minha condição, a minha leitura de dados, o meu acúmulo de dados e o meu incremento. Correto? Então, está aí mais uma estrutura de repetição. Nesse caso, a nossa repetição é o enquanto.
agora nós iremos para a próxima estrutura de repetição, que é a repita, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre a estrutura de repetição repita. A situação problema é a mesma, mas a estrutura, claro, ela é diferente, mas muito parecida com a estrutura de repetição enquanto. Então, enquanto a estrutura de repetição enquanto usa uma condição no início, a estrutura de repetição repita usa uma condição no final. Então, ela diz o seguinte: repita, leia valor, soma valor mais soma, acumula em soma, e incrementa i, recebe i mais 1. Então, na verdade, a estrutura de repetição repita, ela é parecidíssima com a enquanto, correto? Ela vai executar todo o processo pelo menos uma vez. Depois de executar uma vez pelo menos, aí ela pergunta, até o i for maior que 4, né? Nesse caso, o i ele vai começar como 0, né? Vai incrementar i, recebe i mais 1. Depois ele pergunta, o i é menor, ou melhor, o i é maior que 4? Se a resposta for falsa, então ele faz novamente, até que o i seja maior do que 4, correto? Bom, essa estrutura aqui, os alunos também já conhecem, usando o Visual G, e vamos para o fluxograma. Aqui estamos no nosso fluxograma, correto? Nós temos aqui a estrutura que será executada até a variável i ser maior do que 4. Repare que ela é invertida, correto? Eu leio o valor primeiro, eu somo o valor que eu li mais a variável soma, guardo dentro da própria soma e incremento na variável i. Então, o i recebe ele mesmo mais 1. O fluxo segue, correto? O fluxo segue aqui. E é feito novamente a pergunta, o i, ele é maior que 4? Se ele não for, então o fluxo volta para ler de novo a variável valor. A variável valor será lida novamente, será acumulado o valor que eu digitei, mais a variável soma, que será guardado dentro de soma. Esse processo é feito 5 vezes. Por quê? Porque vai chegar uma hora que a variável i ela vai ser maior do que 4. E nesse momento a opção é verdadeira. Sendo verdadeira, ela sai do fluxo. Diferente do enquanto. O enquanto for verdadeira, a condição é feito o processo. No caso do repita, enquanto ela for falsa, né, porque o i, enquanto ele for menor, ou melhor, ele vai ser repetido até o i ser maior do que 4. Vamos arrumar aqui direitinho? Até o i ser maior do que 4, correto? Então, enquanto a opção for falsa, ele vai rodar. Quando o i se tornar maior que 4, aí a alternativa é verdadeira. Aí ele sai fora do looping, né? E imprime na tela a variável soma. Correto? Finalizando o processo de repetição. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido a estrutura para, correto? A estrutura para, usando o fluxograma. Depois a estrutura enquanto, usando também fluxograma. E agora a estrutura repita. Se preciso, veja o vídeo várias vezes, até vocês entenderem, né, o processo de como funcionam os fluxogramas. Não são difíceis, mas também exige que o aluno se empenhe um pouquinho, ok? Eu agradeço, né, por mais essa videoaula, espero que tenhamos mais videoaulas aí no futuro, ok? Muito obrigado, abraço a todos.